Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Sem perda de tempo, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 22. Glória a Deus. Versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 11. Glória a Jesus, Senhor. Glória a Deus. Amém? Os irmãos que puderem ficar em pé, nós vamos ler juntos, meditar na palavra de Deus. Nós vamos ler só esse versículo 11. Diz assim: Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o escondeu, juntamente com sua babá, numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Amém, irmãos? Amém. Então, os irmãos frisem essa palavra, né? O nome, Jeozabeate, raptou Joás, escondeu, e ele não foi morto. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha falar conosco, Deus, de uma forma poderosa, Senhor, que a Tua palavra não venha ser furtada a nós, mas que possamos Te ouvir, Senhor, da melhor forma possível, Deus. Visite os nossos corações de uma forma especial. Fala ao meu coração, de mim mesmo eu não tenho nada, mas o Senhor tem, meu Deus. Então eu peço que a Tua palavra não seja furtada ao Teu povo, Deus. É o que nós te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Irmãos, quando a irmã Diolina me fez esse convite para trazer a mensagem, eu pedi ao Senhor algo relacionado às mulheres, né? E eu vim assim olhando a palavra de Deus e chegou para mim logo o nome dessa mulher. Eu já tinha lido sobre ela, mas eu confesso aos irmãos que existem alguns personagens da Bíblia que aparecem às vezes uma vez e depois você não ouve mais, né, de alguns personagens bíblicos. E eu comecei a estudar sobre essa mulher chamada Jeozabeate. No livro de Reis ela é chamada de Jeoabade, se não me engano. E eu comecei a ler um pouquinho e tentar entender o contexto que essa mulher ela estava. E quando nós vamos entender aqui, irmãos, os irmãos que leem a palavra, estudam a palavra de Deus, sabem que o povo de Deus ele foi dividido em dois povos, né? Nós tínhamos lá o reino de Israel, né? E tínhamos lá o reino de Judá. E muitos reis passaram por Israel e muitos reis passaram por Judá. Reis que faziam coisas boas aos olhos do Senhor e reis que faziam coisas mais diante do Senhor. E nós vemos que o reino de Israel, ele vinha de um tempo bom. Diz a Bíblia que ele passou por um rei chamado Josafá, um rei que foi usado pelo Senhor para abençoar o povo de Deus. Mas depois que Josafá ele morre, o seu filho ele assume o reinado de Judá. E nós sabemos que Jesus ele vem de toda uma história, né? E é de oriundo, né? Daqui de Judá e de Judá. E diz a Bíblia que quando Josafá morre, o seu filho Jeorão, está no capítulo 21 de 2 Crônicas, seu filho Jeorão ele assume o seu lugar. E diz a Bíblia que Jeorão
ele se casa com a filha de Acabe, que foi um rei mau para Israel. E diz a palavra que a filha de Acabe e a família de Acabe trouxeram influências muito ruins para a vida de Jeorão, que era filho de Josafá. E diz a Bíblia que Jeorão ele não segue mais o caminho de seu pai. Ele passa agora a seguir os conselhos da sua esposa. Os conselhos lá, a ideia de Jezabel, a ideia de Acabe. E diz a Bíblia que ele fez o povo pecar durante esse período. Mas é interessante saber algumas coisas que eu queria frisar para os irmãos, que Jeorão, o espírito mau entrou no coração de Jeorão, onde Jeorão, quando ele assume o reinado, ele manda matar todos os seus irmãos, que eram filhos de Josafá. Então só ele ficou ali como filho. Diz a Bíblia que por causa da malignidade que vinha na vida dele, o Senhor puniu, e antes dele morrer, os seus filhos também morreram. Os seus filhos foram mortos. E diz a Bíblia que quando Jeorão, depois que Jeorão morre, a Bíblia fala que ele nem foi sepultado como um rei. No versículo 20 do capítulo 21 diz que ele tinha 32 anos quando ele começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém, 40 anos então ele morreu, mas ele partiu sem deixar saudade, por causa um reinado ruim que ele teve lá em Jerusalém, que era a capital de Judá. E o seu filho assume o seu lugar, e seu filho se chamava Acasias, e diz a Bíblia que quando Acasias começa a reinar, ele era o filho mais velho de Jeorão, e diz a Bíblia que quando ele começa a reinar, a sua mãe, que era a filha de Acabe, começa também a trazer maus conselhos. Então já vinha de uma história ruim, uma história de famílias que já tinham deixado já os princípios do Senhor, e continuou aquele mau legado de deixar o mau princípio do Senhor, e a sua mãe agora é a sua conselheira. Então a mãe, ao invés de trazer o povo de volta ao Senhor, Acasias, ao invés de trazer o povo de volta ao Senhor, o povo ao arrependimento, diz a Bíblia que a sua mãe aconselhou seu filho a fazer o contrário. E isso prejudicou, irmãos, o reinado de Judá. Deus não abençoou aquele reinado. Ele reinou lá em Judá, foi o 6º rei de Judá. E diz a palavra que pouco tempo depois ele resolveu entrar numa guerra. Diz a Bíblia que Jeú era o rei de Israel, e Jeú na mesma época obedecia ao Senhor. E Jeú, Deus tinha dado para Jeú a autoridade de acabar com a família de Acabe, porque Acabe era um homem que foi usado pelo maligno para tentar destruir o povo de Deus. E Deus dá essa ordem para Jeú para tentar destruir toda a descendência de Acabe. E Acasias era filho, né? Era filho de Jeorão, mas era neto de Acabe. E diz a Bíblia que quando ele chega lá para tentar guerrear contra o rei sírio, e Jeú, ele sabe que Acasias vai até ele, vai chegar lá até ele. Jeú manda matar um rei que estava indo junto com Acasias, e Acasias se esconde. E diz a Bíblia aqui no capítulo 22, né, de 2 Crônicas, que Jeú agora, quando ele sabe que ainda tem um descendente ali de Acabe, ele vai atrás, né, de Acasias. Acasias estava escondido, e ele chega até Acabe, e ele diz assim: ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração, e manda matar Acasias. Com a morte de Acasias, irmãos, o reino de Israel, diz a Bíblia aqui no versículo 9 do capítulo 22, diz que não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse
Com isso, a filha de Acabe, Atalia, que estava ali, que era a mãe de Acasias, ela não quis saber se Acasias tinha filhos, para continuar aquela história. Ela resolve então exterminar toda a descendência real. E ela usurpa o lugar do seu filho. Ela resolve tomar o lugar no trono do seu filho. Então ela resolve ser por conta própria rainha de Judá. Só que nós vemos aqui, no versículo 11, que existia naquela mesma época, naquele tempo, uma mulher chamada Jeozabeate. Nome diferente, difícil. Essa mulher, Jeozabeate, ela era esposa de um sumo sacerdote chamado Joiada. E diz a Bíblia que quando ela soube que haveria aquele extermínio ali na casa real, ela pega um filho, bebê, que tinha ainda uma criança ali e esconde dentro da câmara, dentro de um espaço reservado no templo. E diz a Bíblia que ela esconde aquela criança por 6 anos. Aquela criança fica escondida naquele templo ali. E eu queria refletir com os irmãos sobre isso, sobre a atitude dessa mulher. Em 1 Crônicas, no capítulo 17, versículo 14, eu queria que os irmãos lessem comigo. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 14. Deus faz uma promessa a Davi. Deus faz uma promessa a Davi e diz assim: mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Aleluia. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Havia uma promessa que Deus tinha dado a Davi, que no trono de Judá sentaria ali e para sempre ficaria Davi. E eu comecei a olhar para essa passagem e tirar algumas lições sobre a vida dessa mulher. E eu achei interessante, irmãos, como essa mulher ela soube enxergar e soube se posicionar e soube rapidamente entender que a promessa de Deus ela tinha que se cumprir. A intenção do maligno naquele momento era exterminar. A intenção do maligno naquele momento era fazer com que aquela maldição de morte, aquela maldição de destruição continuasse naquela família. Eu anotei algo muito interessante aqui. Nesse contexto, tragédias por anos na mesma família se repetia, mortes se repetiam. Mesmo eles sabendo que Deus ele não aprovava coisas erradas, eles continuavam assistindo, continuavam permanecendo. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, foram alianças erradas. Alianças erradas que comprometeram o reino, comprometeram uma geração, comprometeram uma nação. Jeorão faz aliança com o povo errado. Jeorão, mesmo fazendo aliança com o povo errado, ele não se lembrou do seu pai. E algo me chama muita atenção, que eu coloquei aqui no meu coração, Deus falando muito forte comigo. Salmos 1 fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E eu vejo que Jeorão e Acasias, eles foram buscar conselho com outros, com ímpio. E isso comprometeu a vida deles e o reinado deles. E eu
tinha legado. O pai deixou um bom legado, o pai deixou uma boa experiência com Deus, ensinou como reinar através de seus exemplos, mas isso não foi seguido, não foi repetido. E eu coloquei assim: quando recebemos um bom legado, é importante absorvermos o máximo para darmos mais frutos. E é interessante, irmãos, que vemos que tem famílias que às vezes, mesmo tendo bons históricos de legado, não conseguem perpetuar aquele legado. Quantas famílias de irmãos que têm históricos de pastores, de missionários, de pessoas que foram bem-sucedidas, tanto na vida espiritual quanto na vida financeira, mas que não conseguiram perpetuar ou conseguiram continuar ou melhorar aquele legado. Não conseguiram trazer isso para suas famílias. Às vezes não conseguiram por terem feito alianças erradas, ou não conseguiram porque preferiram desprezar. E eu vejo ali o exemplo de Jeorão e o exemplo de Acasias como pessoas que desprezaram e pessoas que fizeram alianças erradas, que se corromperam. E infelizmente muitos se corrompem, mas isso não é justificativa para poder continuar errando. Isso não é justificativa para não mudar a história da família e Deus voltar a continuar a fazer o que Ele fazia lá atrás. E eu vejo lá a vida de Jeozabade, dessa mulher que ela conseguiu enxergar ali, que não poderia acabar porque havia uma promessa da parte de Deus ali para aquela família. Havia uma promessa de Deus. E ela, muito sábia, ela agiu no oculto. Ela no silêncio foi rápida. Ela pegou aquela criança porque ela sabia que a intenção era matar aquela criança. Era matar uma promessa. Ela foi rápida, escondeu aquela criança. Só no tempo certo, aquela criança foi revelada. Aquela criança foi mostrada. Provérbios 22:6 diz: ensine o teu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele. Mas você ensinou, você deixou um legado para ele, você ensinou com o seu exemplo, ensinou como fazer. Se ele não seguiu, a responsabilidade é dele, mas você ensinou. É importante deixar um bom legado. E é importante ver que essa mulher, ela teve uma visão da parte de Deus. E é interessante ver, irmãos, que a visão que Jeozabade teve, ela não pensou em proteger a sua própria vida, porque no momento de morte ali, onde aquela rainha era uma rainha má, aquela rainha mandou matar os seus netos. Por quê? Já que o rei Jeú mandou matar Josafá, que era descendente de Davi, então ser descendente de Davi para eles naquele momento não era uma boa ideia. Então ela resolveu exterminar, por ganância resolveu ficar ali. Mas Jeozabade, ela tinha no seu coração uma promessa que foi dada a Davi lá atrás, que daquele trono, aquele trono permaneceria para sempre. Ela não desistiu. E eu coloquei algo assim que o Senhor foi falando no meu coração. Quantas famílias que têm o histórico das promessas de Deus e por causa de uma brecha, o inimigo aproveitou para tentar destruir o lar. Deus tem promessa, Deus fala que vai fazer, mas às vezes por uma brecha, o inimigo vem e entra. Mas é importante ter ali, naquele lugar, um tipo de Jeozabade. Às vezes você não pode nem abrir a boca para falar naquele momento, mas você pode lá no teu secreto falar com aquele que pode. Com aquele que pode resolver problemas, com aquele que pode mudar situações. Jeozabade foi uma mulher que ela soube saber o momento certo de agir. Joás, ele era esperança. Ele era esperança para poder continuar. E ela viu aquela criança como esperança. E ela pega aquela criança e guarda aquela criança.
Diz a Bíblia que Joiada, que era o sumo sacerdote, Joiada, ele ensinou. Joiada, diz a Bíblia, que quando chega o tempo de apresentar Joás como rei, quem faz a apresentação de Joás como rei é Joiada, o esposo de Josabade. E diz a Bíblia que era um homem, sumo sacerdote, que tinha muitos prestígios diante dos reis. E me chama a atenção também a vida desse homem, Josabade, que ele era o servo do Senhor, Joiada. Ele era o servo do Senhor, um sumo sacerdote que não se corrompeu no meio. Um homem de Deus que não se corrompeu no meio público e político. Deus colocou ele ali, usou ele ali, apresentou o seu filho, o Joás, ali como rei. E diz a Bíblia que quando Joás foi rei no tempo de Joiada, o reinado de Joás foi abençoado. Porque o Joás ele tinha conselhos com Joiada, o sumo sacerdote. Diferente dos seus pais. O reinado dele foi abençoado. Porque ele buscou o conselho do lugar certo. Josabade foi a mulher que estava atenta ao que estava acontecendo. A mulher ou o homem de Deus devem estar atentos aos ataques do adversário. Ela agia em silêncio. No momento oportuno, quando chegou o tempo certo, Joás foi apresentado. Joás, irmãos, ficou escondido por 6 anos, perto da rainha. A rainha não sabia. E diz a Bíblia que quando Joiada apresenta o menino com 7 anos, ele começou a reinar com 7 anos de idade. Diz a Bíblia que quando ele assume o reinado, a Thalia, que era a rainha, que era a avó, quando ela sabe daquilo, ela fala que aquilo era uma traição. Era uma traição. E depois de um certo tempo, ela morre, deposta do reinado e sai dali. E Joás assume o reinado. Então, dentro desse contexto, eu aprendi que essa mulher que a Bíblia não fala muito sobre ela, mas o pouco que fala, me faz mostrar, me faz entender que em algumas situações eu preciso estar atenta. Em algumas não, em todas as situações eu preciso estar atenta. Principalmente aos ataques do adversário. Porque o inimigo, ele fica a todo momento tentando nos frustrar. A todo momento o inimigo tenta tirar aquilo que o Senhor planejou para nós. E eu vejo, irmãos, que ele queria acabar com a história de uma família ali. E se a gente for parar para observar, foram gerações que foram se passando. Quantas palavras que são faladas para algumas famílias, palavras de maldição que são lançadas, e as famílias que deixam essa brecha aberta, o inimigo vai lá e, infelizmente, atua. Mas é importante que se levante alguém que se lembre da promessa do Senhor e não aceite o decreto do inimigo. É importante que alguém se levante ali para continuar aquilo que o Senhor falou que faria. E nós vemos aí muitos casos de pessoas que descreem, passam a desacreditar daquilo que o Senhor fará na vida do seu filho, na vida do seu povo. Por quê? Porque se repete um ciclo. Se repete um ciclo de palavras contrárias, um ciclo de problemas, um ciclo de vícios em casas. Vão se passando gerações e aquilo vai se repetindo. Se você for olhar o histórico lá atrás, você vai ver lá atrás. Na minha família eu tenho histórico lá de pastores. Na minha família eu tenho histórico de pessoas que foram abençoadas nessa área. Na minha família eu tenho histórico disso, daquilo. Mas em algum momento, se não está acontecendo aquilo hoje, se não existe uma continuidade naquilo no seu lar, na sua família, em algum momento houve alguma brecha, em algum momento houve alguma aliança errada. Mas é
que a gente se levante, que a gente se posicione como servo do Senhor para entender que é necessário nós não darmos permissão ao inimigo para tentar frustrar aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida e na nossa família. Como eu disse, o bom legado ele tem que ser deixado. Ele tem que ser deixado, tem que ser ensinado. E aqueles que ficaram ali e receberem aquele legado, é importante que você melhore cada vez mais aquilo que você recebeu, para que aquilo não se acabe e para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Para poder nós fecharmos aqui, Josabade nos ensina a ter prudência. Ela não abriu a boca quando pegou aquela criança. Ela foi rápida. Josabade nos ensina a ter temor a Deus. Josabade nos ensina a ter coragem. Ela poderia ter sido morta também, mas ela foi corajosa. Quantos outros ali poderiam ter feito isso? Mas uma mulher, esposa de sacerdote, se posicionou. E Josabade me ensina a ter zelo. Eu também aprendo com essa mulher que, além de ser esposa de um sumo sacerdote, ela estava atenta às questões espirituais. Isso aqui serve para, quando eu falo esposa de sumo sacerdote aqui, irmãos, eu vou falar aqui o que Deus colocou no meu coração, tá, irmãos? A esposa do sumo sacerdote, esposa daqueles que são levantados com responsabilidade no reino de Deus, elas têm que caminhar junto. Caminham junto. E ela estava atenta às questões espirituais. Ela estava atenta. Se Joiada estivesse caminhando sozinho e não tivesse uma esposa ali do lado para poder estar ajudando a continuar aquilo ali, eu não deixaria de cumprir a promessa dele, ele cumpriria. Mas foi fundamental aquela mulher estar do lado do seu esposo ali e estar atenta ao que estava acontecendo. E agora ela pega e vai ali porque ela lembra de uma promessa. Ela poderia ser egoísta, ser calada. Quantas mulheres que têm esposos envolvidos no reino de Deus, ocupados com o reino de Deus, e ficam desatentas ao mundo espiritual. Então é importante que você caminhe do lado, caminhe junto, fique atento ao que está acontecendo, porque os ataques do inimigo virão. Caminhe junto com aquele que Deus te colocou do seu lado. Então a Bíblia mostra a notoriedade, a influência, de Joiada como um grande sacerdote, mas Josabeate foi usada por Deus para trazer a bênção de volta para o reino de Judá. Amém? Se torne um Josabeate no meio da sua dificuldade. Quando não for possível falar, tome atitudes no secreto com Deus. Ele dará as estratégias certas. Não aceite perder para o inimigo. Se Deus já fez a promessa, lute pela promessa. Amém? Não deixe o inimigo roubar seus filhos. Não deixe o inimigo saquear aquilo que ele te deu. Se posicione na presença do Senhor. Palavras de maldição que foram lançadas um dia, pela autoridade em nome de Jesus, repreenda. Minha casa é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, eu sou uma bênção. Se isso aconteceu lá atrás, o Senhor é poderoso para repreender todo o mal. Minha casa é do Senhor Jesus. Os meus filhos são do Senhor Jesus. Aleluia. Não aceite propostas do adversário. Não aceite palavras contrárias. Se levante, se posicione. Fique atento aos sinais que Deus faz na nossa vida. São coisas grandes,
Mas nós precisamos estar atentos, precisamos estar em vigilância. E por pequenas brechas que nós permitimos, por alianças erradas, o inimigo vem e tenta frustrar aquilo que Deus colocou para nós. Mas que possamos estar atentos. A Bíblia fala, vou fechar minha Bíblia aqui. O rei Ezequias, ele não tinha uma boa referência em casa como pai. Mas diz a Bíblia que ele tinha como referência o rei Davi. E ele foi um bom rei. Amém? Busque em Deus. Busque em Deus. O Senhor é teu Pai, o Senhor é teu Deus. Ele está com você nessa batalha. E continue prosseguindo, olhando para o Senhor. E não aceite propostas adversárias. A sua casa é do Senhor. Se porventura alguma coisa diferente aconteceu e você não tem conseguido ainda permanecer, poxa, eu queria tanto que a minha família fosse assim, seguisse, né, o que foi lá atrás. Busque isso em Deus. Busque isso em Deus. Vai lá para o secreto buscar no Senhor. Ajude alguém que você vê que pode continuar esse legado. Mas não desista. E não entregue para o inimigo aquilo que o Senhor te deu e te prometeu. Amém? Porque nós somos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Que o Senhor nos faça frutificar. Que o Senhor nos faça prosperar. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. Que essa palavra fique no coração, faça fruto. Que você não deixe, né, o inimigo tentar destruir aquilo que o Senhor te deu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.